Ministro Gilmar Mendes critica a fala de Rodrigo Pacheco sobre discussão de mandato no Supremo Tribunal Federal. Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprova a PEC que limita decisões burocráticas nos tribunais superiores. TSE abre código-fonte das urnas eletrônicas, que serão usadas nas eleições municipais de 2024. E no futebol, Fortaleza vence o Corinthians e chega à final da Copa Sul-Americana. O Brasil News da Rede Brasil está começando. O ministro Gilmar Mendes reagiu às falas do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, sobre a ideia de estipular um tempo de mandato para os integrantes do Supremo Tribunal Federal. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal criticou a proposta para que juízes da corte tenham mandato. Gilmar disse que ressuscitaram a ideia e que, pelo que se fala, a proposta se fará acompanhar do loteamento das vagas em proveito de certos órgãos, ele disse. Para Gilmar é comovente ver o esforço retórico feito para justificar a empreitada. Sonham com as cortes constitucionais da Europa num contexto parlamentarista. Entretanto, disse Gilmar, o mais provável é que acordem com mais uma agência reguladora desvirtuada. A declaração de Gilmar Mendes ocorre um dia depois de o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, voltar a defender que ministros do Supremo têm um mandato, além da elevação da idade mínima para ingresso na corte. Pacheco afirmou que, após o presidente Lula indicar o substituto da ministra aposentada, Rosa Weber, o Senado pode começar a discutir o assunto. Preenchida essa vaga, é o momento de nós iniciarmos essa discussão no Senado Federal e buscarmos a elevação da idade mínima para ingresso no Supremo Tribunal Federal, a fixação de mandatos na Suprema Corte, num tempo também que dê estabilidade jurídica até para a formação da jurisprudência do país. Atualmente, ministros do STF podem ficar na Corte até a aposentadoria, aos 75 anos de idade. A idade de ingresso na Corte é de 35 anos. O presidente da Câmara dos Deputados já se manifestou contra essa ideia aí, hein? Vamos ver, muita discussão. A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou nesta quarta-feira a proposta de emenda à Constituição que limita decisões burocráticas e pedidos de vista nos tribunais superiores. O texto, que estava engavetado desde 2021, agora será encaminhado para a deliberação do plenário da Casa. Se aprovado, segue para a Câmara dos Deputados. Quem tem todos os detalhes é o comentarista Ney Gonçalves Dias. Em menos de 40 segundos, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou o PEC, medida de emenda constitucional, que altera pedido de vista de ministros do Supremo e decisões monocráticas dos ministros daquela corte. Aparentemente, não obstante a rapidez do tempo, há muito tempo que se discute esses dois problemas. Primeiro, antigamente pedido de vista ficava 2, 3 anos como o ministro. Está indo no julgamento, quando está tendo o ministro pede vista, todo mundo esquece. 3 anos depois eles vão voltar a julgar o processo. Não tinha cabimento isso. Aí a ministra Rosa Weber colocou a casa em ordem, em 90 dias. Pediu vista, tem que devolver em 90 dias. Agora vem a PEC. Sobre essas decisões monocráticas, eu também, a grande parte das pessoas que tem um pouco de juízo são a favor. O colegiado, meus amigos, é formado por 9 ministros. Colegiado quer dizer um grupo de pessoas, um colégio. Então é para decidir em grupo, não é para decidir pessoalmente. Pessoalmente tem idiosincrasia, maneira de pensar, maneira de reagir, doenças hepáticas, tudo que o ministro pode sofrer. Mas o que acontece é o seguinte: atrás dessa história tem uma decisão política. O Alcolumbre é candidato a presidente do Senado no ano que vem. Ele vai enfrentar um candidato possivelmente do PMDB ou do PSDB, apoiado pelo presidente Lula. Então ele quer o apoio dos bolsonaristas. Esta aí é uma aproximação para com os bolsonaristas. Agora vem outra.
Pacheco disse que está estudando a apresentação de uma PEC para modular, estabelecer um período para o mandato dos ministros do Supremo. 5 anos, 10, 12, 15, aguardem. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, abriu o código-fonte das urnas eletrônicas para inspeção a partir desta quarta-feira. Durante um ano, entidades fiscalizadoras poderão checar conjunto de comandos que regulam o funcionamento dos equipamentos. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, comandou nesta quarta-feira, às 10 horas, a abertura do código-fonte da urna eletrônica para inspeção por entidades fiscalizadoras. A solenidade inicia o ciclo de transparência das eleições municipais de 2024. O código-fonte, descrito pelo TSE como a alma da urna, dá as instruções para o funcionamento do equipamento, como a forma que devem ser registrados os votos e apurados os resultados. Com a abertura do código-fonte, entidades fiscalizadoras poderão inspecionar o conjunto de comandos escritos em linguagem de programação de computador. Exatamente para reafirmar o que sempre o Tribunal Superior Eleitoral afirmou e demonstrou, para reafirmar que não há nenhuma vulnerabilidade nas urnas eletrônicas. E hoje se inicia mais um ciclo para mais essa reafirmação, com a possibilidade, eu sempre brinco, dos hackers do bem, poderem analisar, entrar no código-fonte, verificar o código-fonte e atestar novamente a invulnerabilidade, a total transparência com segurança que o código-fonte e as urnas eletrônicas fornecem a todas as eleitoras e todos os eleitores do Brasil. Moraes relembrou a utilização do voto impresso nas eleições e afirmou que o sistema tinha problemas e era mais suscetível a fraudes. O presidente do TSE afirmou que os problemas foram sanados com o uso das urnas eletrônicas e garantiu a transparência nas próximas eleições para solidificar a democracia. Estavam presentes no evento os ministros do TSE, André Tavares, Benedito Gonçalves e a vice-presidente ministra Carmen Lúcia. Além deles, o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, e o vice-procurador-geral eleitoral. Cotado para assumir a Procuradoria-Geral da República, o ministro Paulo Gonet pediu a rejeição de ações no Tribunal Superior Eleitoral contra Jair Bolsonaro, por uso do Palácio da Alvorada para a realização de lives na internet. O vice-procurador-geral eleitoral Paulo Gonet se manifestou nesta terça-feira pela improcedência de 3 ações de investigação eleitoral contra Jair Bolsonaro em tramitação no Tribunal Superior Eleitoral. As ações abordam o uso dos palácios da Alvorada e do Planalto pelo ex-presidente para a transmissão de lives, uma rotina semanal de seu mandato, inclusive na campanha eleitoral, e também para encontros com políticos e artistas que visavam o anúncio de apoio no segundo turno das eleições. Para o representante da Procuradoria, as interpelações estampam quadros de exiguidade probatória quanto a elementos essenciais e, portanto, devem ser considerados improcedentes. Gonet é atualmente um dos nomes cotados para o lugar de Augusto Aras na Procuradoria-Geral da República. Ele foi designado para a função de vice-procurador-geral eleitoral por Aras, que concluiu o mandato no comando da instituição no final de setembro. Os Ministérios da Educação e da Saúde lançaram hoje o edital para cursos de medicina. O documento dita as diretrizes para a autorização de funcionamento e abertura de novos cursos pela iniciativa privada em municípios pré-selecionados. O evento aconteceu na manhã de hoje. O ministro da Educação, Camilo Santana, e a ministra de Estado da Saúde, Nízia Trindade, detalharam um novo edital para obtenção de autorização de funcionamento de cursos de medicina no país durante uma coletiva de imprensa.
Nós partimos da meta de queremos que nos próximos anos, e aí estabelecer aí os próximos 10 anos, a gente tenha a média de médicos estabelecida pela OCDE, que é 3,3 médicos por 1.000 habitantes. Então, nós partimos com esse objetivo, é que o Brasil chegue a esse patamar nos próximos 10 anos. Para isso, aproximadamente, nós teríamos que gerar 10 mil novos médicos nos próximos anos. Camilo Santana explicou ainda que, além do edital já estabelecido, que vai oferecer 5.700 vagas, ele também deseja lançar em breve vagas nas universidades públicas federais. Nízia Trindade também falou sobre o projeto. Garantindo a formação de qualidade, garantindo também as residências, né? Quero frisar muito, esse é um grande ponto da nossa unidade, da nossa preocupação, e garantindo também o aperfeiçoamento dessa formação médica e levando o médico próximo às necessidades da comunidade. E a seguir, ex-ministro bolsonarista do Meio Ambiente, Ricardo Salles, pode deixar o Partido Liberal para disputar a Prefeitura de São Paulo. O Brasil News volta daqui a pouquinho.